Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto lá da página 33. Peguem o livro de vocês, abram na página 33, comece na página 32, viu? Para acompanhar o assunto, que hoje vai ser sobre o reino Monera, que é o reino das bactérias. Nós já falamos de vírus. E agora, nessas duas aulas seguintes, nós vamos falar sobre o reino das bactérias, tá? Vamos ver aqui alguma imagem no livro de vocês. Vocês observam aí, né, como é a estrutura delas, tá? Aqui, ó, a bactéria que causa a cólera, que eu falei para vocês na semana passada. Aqui nós temos a imagem ao microscópio de algumas delas, né, com formatos diferentes. Algumas são assim redondinhas, né? Outras parecem um bastão, aqueles bastãozinhos de beisebol. Outras parecem uma vírgula, por isso que é chamado de víbrion, né? E aqui outras, né, parecem uma cobrinha, tá? As bactérias, elas estão sempre em colônia, assim unidas, né, formando uma colônia, até porque elas se multiplicam muito rápido, certo? Mas elas podem até ficar isoladas durante um curto tempo, mas logo em seguida elas se multiplicam formando outras bactérias, tá? Elas são os seres mais abundantes que existem na Terra. Existem aquelas bactérias que são boas, mas também tem as bactérias ruins, as que parasitam o organismo. No nosso corpo, por exemplo, existem vários tipos de bactérias, chamadas de bactérias boas. Um exemplo é que tem no nosso intestino, as bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, para que nossa flora intestinal ela funcione de maneira correta. É tanto que quando a gente está com diarreia, a nossa flora intestinal, ela foi ali destruída, né? Ela não está funcionando direito. Então, as bactérias elas não estão fazendo a digestão adequada dos nossos alimentos, né? Por isso que acontece a diarreia. Então, gente, vamos ver aqui as características gerais das bactérias. Primeira característica, olha, eu tirei do livro de vocês as palavras-chave, ó, tá? Para que a gente possa estar falando das características gerais desse reino. A primeira delas é que elas são seres unicelulares. Você já sabe o que significa unicelular, né? Uni significa um. Significa um, né? Ou seja, são seres que só possuem uma única célula, certo? Uma única célula. O seu corpo todo é uma célula. Tá? São seres procariontes. O que significa procarionte? São seres que têm o seu DNA espalhado no citoplasma. Eles não têm uma carioteca. Tá? Procarionte. Ó, não possui carioteca, que é a membrana nuclear. Certo? Eles não têm um núcleo organizado. Tem um DNA circular. O DNA deles, as extremidades, elas se unem, formando um círculo. Diferente do nosso DNA, o DNA humano, ele é um DNA linear, certo? Ele segue uma reta, tá? E o da bactéria é circular. Tem também plasmídios, que são pedaços de DNA que estão espalhados na célula da bactéria, tá? Os plasmídios, eles não são DNAs que são fundamentais para a sobrevivência das bactérias. Porém, é uma característica vantajosa para elas. Por quê? Porque é nesses plasmídios que existem genes que servem para destruir substâncias que são prejudiciais para a bactéria. Tá? Então, nesses plasmídios, eles são responsáveis por destruir qualquer substância que venha destruir a bactéria. Por isso que ele é importante,
Tá, os plasmídeos. Próximo característica é a parede bacteriana, que ela está ao redor da bactéria. Tá aqui, ó. A parede bacteriana é como se fosse uma proteção a mais na bactéria, depois da membrana plasmática. E ela é formada de um carboidrato chamado de peptidoglicano. Isso bem daqui, ó. Tá? É um carboidrato. Tá? A gente não pode confundir com a parede celular das plantas, que é formada de celulose. E a parede celular dos fungos é formada de quitina, vocês vão ver mais na frente. É importante, gente, vocês sempre estarem atentos a essas diferenças, porque é essas diferenças que vão cair numa prova quando vocês vierem fazer, certo? Então, a parede celular das bactérias é formada de peptidoglicano. E aí, toda bactéria tem membrana plasmática, que é essa parte aqui, ó, que delimita a célula da bactéria, certo? Toda bactéria vai ter o citoplasma, que é essa parte interior da bactéria. E toda bactéria tem ribossomos, que são esses pontinhos escuros, e eles que são responsáveis por produzir as proteínas essenciais para a bactéria funcionar, certo? Além dessas características, tem também os flagelos, que é como se fosse esse rabinho aqui, que vocês observam nas bactérias, na imagem do livro de vocês, ó. Essa bactéria aqui, ela tem vários flagelos, que aqui é o exemplo da bactéria da cólera, tá? Olha, ó, vários flagelos nele, que servem para fazer o movimento da bactéria, para que ela saia do lugar, tá? E ela é presa aqui, gente, parecendo um mecanismo de carro mesmo, onde o seu eixo aqui, ela gira mais ou menos 500 mil vezes, são 500 mil rotações em 1 minuto. Então, ela gira muito rápido para que essa bactéria possa se movimentar, certo? A outra característica é a cápsula bacteriana. Ela não está presente em todas as bactérias. Ela é como se fosse mais uma proteção que fica ao redor da bactéria, cápsula bacteriana, e ela é formada provavelmente de membranas de alguma célula que essa bactéria ela parasitou. E aí, quando ela saiu dessa célula, ela levou pedaço da membrana, formando essa cápsula, que é a mesma coisa que acontece com os vírus, né? Que também tem uma cápsula do vírus. E tem as fibras, que são esses pelos que ficam ao redor da bactéria. Olha aqui na imagem. Ela é cheinha de peluzinhos, tá? Serve também para a bactéria se aderir a alguma superfície, né? Ou grudar em alguma superfície, tá certo? Tá, então essas são as características gerais do reino das bactérias. Peguem o seu caderno, anotem esses tópicos desse jeito aqui, porque fica melhor para que você possa memorizar e aprender o conteúdo.